Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Prevenir Mais, Remediar Menos. Hoje vamos falar de exercício físico em doentes com cancro. Mas antes de começar a conversa com o meu convidado de hoje, quero deixar aqui uma nota prévia. A prática de exercício físico assume um papel importantíssimo na prevenção de várias doenças, entre elas o cancro. As pessoas fisicamente ativas, isto é, aquelas que cumprem as recomendações de atividade física, têm uma redução de risco relativo para vários tipos de cancro, nomeadamente o cancro da mama, entre 12% a 21%, o cancro do cólon, numa percentagem de 19%, o cancro do pulmão, entre 21% a 25%, e o cancro do pâncreas, em 11%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e considerando o grupo das doenças não transmissíveis, a doença oncológica é a segunda maior causa de morte, a seguir às doenças cardiovasculares. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Cuide da sua. O meu convidado de hoje é o Pedro Ramos. Ele é especialista de exercício físico em doentes com cancro e trabalha também na área de investigação e especialização, nomeadamente do cancro da mama. Bom dia, Pedro. Olá, Tânia. Muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigado em transmitires o teu conhecimento numa área tão importante como é a área oncológica e também da importância do exercício físico em doentes com cancro. A minha primeira pergunta para começar esta nossa conversa vai ser, portanto, o que é o exercício na doença oncológica e o que é que faz um especialista nesta área? Antes de não te importar, vou só fazer uma nota porreira à introdução que tu fizeste, que é exatamente a mentalidade que existe hoje em dia na sociedade, que é tudo aquilo que tu referenciaste é verdade, e são dados bastante corretos, portanto, excelente trabalho de casa. Falta sempre a outra parte. Hoje em dia medicalizamos muito o exercício, e o exercício, especialmente na doença oncológica, é muito mais do que isso. Okay? Obviamente que o exercício tem benefícios a nível de aumentar a eficácia nos tratamentos, ao nível de manter a aptidão física e até melhorar a aptidão física durante a fase de tratamentos e durante a doença oncológica, inclusivamente a diminuir o risco de recidiva e diminuir o risco de quem ainda não teve. Mas também existem outras coisas importantes, como a socialização, que na fase de tratamentos e durante a viagem da doença oncológica é extremamente importante ter contacto com outras senhoras que também estão a passar pela mesma situação e a partilha de experiências que ocorre através do exercício físico é algo extremamente importante. Claro. A diversão. Nós somos possivelmente a única área que consegue oferecer um tratamento holístico para a saúde e que ao mesmo tempo as pessoas se divertem, têm um bom tempo. Ninguém se diverte a fazer quimioterapia, de certeza absoluta. Claro. Não é divertido. Ninguém se diverte a fazer uma cirurgia, ninguém se diverte a fazer acupuntura. Fazem porque é saudável, porque é bom, porque a acupuntura não há de ser desagradável, não sei, nunca fiz, mas nunca há de ser tão divertido como o exercício. Portanto, nós conseguimos dar às pessoas algo que é muito benéfico para o exercício, para a saúde, e ainda assim é divertido, é agradável, e as pessoas durante aquele momento conseguem esquecer completamente a doença oncológica e aquilo que têm. E com isto esqueci da pergunta que me fizeste. Não, mas eu quero reforçar aquilo que tu estás a dizer precisamente por isso. O exercício físico, visto não apenas como ajudar nos tratamentos, ajudar nessa parte da não recidiva, como tu falaste, mas também num momento tão sensível e tão vulnerável da pessoa que está a passar por um processo de uma doença oncológica, trazer essa parte da socialização, não é? E de alguns momentos prazerosos em contacto com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo, e essa troca de experiências que é tão importante, e a pessoa sentir-se num meio em que se sente, de certa forma, à vontade a nível de compreensão daquilo que também está a passar. Aquilo que eu te perguntei é o que é que faz um especialista nesta área do exercício em doenças oncológicas, portanto, a trabalhar especificamente com doentes com cancro. Então, eu dou aulas e sessões de exercício exatamente a pessoas com cancro. O que é que faz um especialista? Eu estudo diariamente e trabalho diariamente exclusivamente com pessoas com cancro da mama.
isso leva a que eu consiga ter um conhecimento não só científico, mas também prática de campo, porque há coisas que não vêm nos artigos e que nós temos que explorar, é um bocadinho de tentativa e erro. Okay? Portanto, aprender a trabalhar com senhoras que estão a fazer determinados tratamentos farmacológicos, conhecer os medicamentos que elas estão a administrar, saber quais os efeitos secundários que têm esses tratamentos, que é para poder pensar na sessão de exercício, para que o exercício vá de encontro a combater esses efeitos secundários, saber se as pessoas já fizeram mastectomia, se foi mastectomia conservadora, se foi total, ou seja, se retiraram a mama toda ou se retiraram apenas uma parte, se fizeram esvaziamento axilar ou não, que consequências é que isso tem, como é que está a sua mobilidade, se têm catéter central, portanto, se estão a fazer quimioterapia, muitas delas colocam um catéter subclavicular central para não terem que estar sempre a picar a veia, e obviamente isso também tem as suas implicações. Hoje em dia já sei que se pode trabalhar quase sem limitação, desde que seja feita uma boa progressão, mas na evidência não vem isso. Na evidência ainda vem que não podemos fazer grandes movimentos, nem movimentos bruscos, nem movimentos rápidos, nem grandes pesos. E da minha experiência, muito a medo, porque estamos a explorar, não se tem verificado isso. Portanto, desde que haja uma adaptação anatómica correta, a pessoa consegue fazer os movimentos quase sem limitações, desde que seja um trabalho progressivo e bem individualizado. Portanto, é isso que eu faço. Eu individualizo no caso de pacientes oncológicas. Agora, dizer que sou especialista em população oncológica é um bocadinho frágil, porque ainda tenho muitos anos para estudar, ainda não sei nada. Quanto mais estudo, menos sinto que sei. E segunda, nós não temos que saber só sobre cancro, porque as pessoas não chegam só com uma doença oncológica, chegam com diabetes, chegam com artralgias, chegam com lombalgias, chegam com problemas nos joelhos, problemas nos ombros. Portanto, nós não podemos tratar só, não posso dizer que só trata de doença oncológica, tem que sempre saber um bocadinho de tudo, porque as pessoas chegam com outros problemas e não posso dizer, olha, vai fazer exercício comigo para o cancro, mas depois vai fazer exercício com o outro para a diabetes. Ou seja, paralelamente à existência de uma doença oncológica, existem outro conjunto de debilidades ou de carências que a pessoa tem, seja a nível de aptidão cardiorrespiratória, seja a nível de problemas de mobilidade, de equilíbrio, de força muscular, que paralelamente têm que caminhar passo a passo e, portanto, em que tu também atuas em todas essas áreas. Portanto, há aqui uma interdisciplinariedade entre o teu conhecimento na área do cancro, portanto, de forma a individualizar e a fazer uma avaliação individual de cada pessoa, porque cada pessoa, na fase que está a passar por um cancro, nós sabemos que o cancro tem fases diferentes da sua vida, a pessoa passa por fases diferentes de tratamento e portanto, é preciso adaptar o exercício físico a cada uma dessas fases de tratamento. Podemos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, quais é que são as fases pelas quais passa um doente oncológico e quais é que são as abordagens a nível do exercício físico em cada uma dessas fases que tu fazes? Podes falar um bocadinho sobre isso? Posso, António. Pensando agora, eu não serei um especialista em exercício e população oncológica, estou a especializar na área do exercício clínico com foco na população oncológica e especificamente no cancro da mama. Falando das diferentes fases, portanto, temos a fase em que a senhora ainda não tem cancro nenhum e estamos a falar de prevenção, isso não passa tanto pelas minhas mãos, passa por fazer exercício no geral. Depois temos a fase, geralmente, de quimioterapia neoadjuvante, que hoje em dia, segundo as guidelines da ASCO e da ESMO, que são as reguladoras, uma é a europeia e a outra é a Comissão Americana, o exercício já deve ser feito em todas as fases. E hoje em dia já se tenta utilizar cada vez mais a quimioterapia neoadjuvante, porque por norma pode ter algum efeito no tumor, o que significa depois também uma cirurgia muito mais conservadora e um processo de recuperação muito mais rápido. Portanto, se estivermos a falar de uma situação de quimioterapia neoadjuvante, então o nosso trabalho enquanto profissionais de exercício é de pré-habilitação. Nós preparamos o programa de exercício para pré-habilitar o corpo e as estruturas que vão ser operadas, para que depois, com a operação, a perda de mobilidade e a perda funcional sejam mínimas. Se estivermos a falar numa fase pós-cirúrgica, e aí podemos estar a falar de quimioterapia ou não, nem toda a gente precisa, e já estamos a falar de uma situação de reabilitação. Muitas vezes trabalhamos em conjunto com os fisioterapeutas, portanto, os fisioterapeutas fazem tudo o que é a recuperação das estruturas que ficaram afetadas e nós fazemos a recuperação funcional ou a potenciação funcional. Portanto, temos aqui estas duas fases. Hoje em dia já se dá muito enfoque à pré-habilitação porque pode ter muitos efeitos. E o estudo que eu estou a desenvolver agora pretende ver exatamente se um programa de pré-habilitação ajuda a diminuir o tumor principal.
Porque já existem alguns dados de que o exercício não só ajuda a combater os efeitos secundários, mas aparentemente também pode ajudar a reduzir o tumor em conjunto com a quimioterapia do que apenas a quimioterapia sozinha. Ou seja, a potenciar os resultados dos Exatamente, tratamentos. o que significa uma cirurgia ainda mais conservadora e um processo de recuperação ainda mais rápido. E no fundo é isso que as pessoas querem, é terminar a cirurgia e voltar à vida normal o mais depressa possível, com o mínimo de efeitos secundários. Relativamente a evidências científicas, o que é que se sabe atualmente acerca da prática do exercício físico na doença oncológica? Ui, quantas horas é que temos? Para falar sobre isso. Então, Assim, aquilo que tu queiras mesmo dizer que achas que é mesmo fundamental e importante transmitir. ok, se falarmos pelo menos naquilo que é mais sólido, ok, que existe um maior corpo de evidência, é logo nos efeitos da fadiga crónica, ok? Um dos efeitos principais da doença oncológica e dos tratamentos quimioterapêuticos é a fadiga. As pessoas sentem-se muito cansadas, muito exaustas, mesmo sem fazer grandes esforços. Isto obviamente condiciona muito a vida das pessoas. E a evidência científica já mostrou muito solidamente, já com muitos estudos e revisões sistemáticas de revisões sistemáticas, que o exercício diminui efetivamente a sensação de fadiga no repouso e durante a atividade também. Depois temos a nível de questão imunitária e anti-inflamatória, onde a evidência ainda está um bocadinho verde, precisamos de mais, e algo contraditória, mas os resultados indicam para fatores positivos. Portanto, há ali uma estimulação do sistema imunitário que pode contribuir também para ajudar na eficácia dos tratamentos e na prevenção de determinados efeitos secundários. Um dos principais, e isto foi se calhar o motor que motivou muito o exercício na doença oncológica, foi porque se começou a perceber que as pessoas não morriam da doença e, felizmente, o cancro da mama, os meios de detecção e de tratamento já evoluíram tanto que a taxa de sobrevivência é das mais altas. Sim. No entanto, as pessoas começaram a morrer de outras complicações, nomeadamente doenças cardíacas. E o que é que se começou a perceber? Que determinados tratamentos, como quimioterapias à base de antraciclinas, que afetavam bastante o tecido cardíaco e isso depois, mais tarde, gerava doenças cardíacas que eram potencialmente fatais. O exercício também tem vindo a demonstrar cientificamente que ajuda a combater exatamente essas complicações cardíacas e aí a pessoa deixa de morrer da doença e do tratamento. Portanto, e esses são os motivos que tu destacarias pelos quais as pessoas com doença oncológica devem fazer exercício físico? Não. As pessoas com doença oncológica devem fazer exercício porque querem. Basicamente, aquilo que eu tenho vindo a aprender enquanto profissional de exercício é: existem 1000 desculpas para não fazermos alguma coisa. Só existe uma razão para fazermos, que é o querer. Eu insisti durante 1 ano com uma senhora muito querida, que foi aconselhada a não fazer exercício pelos profissionais de saúde na altura e que chegou a um ponto de não conseguir pegar no saco de lixo. E eu insisti com a senhora: venha treinar comigo, eu consigo, eu tenho conhecimento, eu estudo isto todos os dias. E a senhora foi lutando um bocadinho. Até que ao final de 1 ano, eu abri o Portimão Rosa, ali no pavilhão da Boa Vista, e a senhora disse: está bem, então vou experimentar. A senhora agradece-me com todas as letras o facto de eu ter insistido durante 1 ano. E hoje em dia já consegue pegar em vários sacos de lixo. E até mais do que isso. Essa mensagem é extremamente importante porque é o exercício físico ao serviço da qualidade de vida. Do conseguirmos brincar com os nossos filhos, brincarmos com os nossos netos, subirmos umas escadas, de carregarmos o saco das compras. É isso que é preciso dizer às pessoas. O exercício físico não é algo que se possa dizer, não é uma futilidade, é uma ferramenta indispensável para a longevidade com qualidade de vida. Eu deixo a tua deixa para também dar aqui um bocadinho o meu contributo, porque tenho ouvido algumas pessoas que me são próximas, já com algumas dificuldades, problemas de mobilidade, problemas de cervical, de coluna, uma série de patologias, e as pessoas chegam ao pé de mim e dizem-me: eu tenho que cuidar um pouco de mim. Eu digo às pessoas para não deixarem que a doença surja para cuidarem delas. A prevenção é sempre o melhor caminho. E esse é um exemplo fantástico do qual tu deste, em que a pessoa foi fantástico no sentido de vamos sempre a tempo de começar, mas é sempre preferível prevenir mais e remediar menos e não deixar de ser necessário, deixarmos de conseguir fazer as nossas atividades
simples do dia a dia para que depois começamos a correr atrás do prejuízo. Portanto, isso de facto é muito, muito, muito importante. Eu queria agora falar um bocadinho sobre, porque estamos a falar de pessoas com uma doença oncológica, em que a prescrição, a supervisão, a monitorização do exercício apresenta ainda uma maior sensibilidade neste caso, exigindo uma total responsabilidade por parte do especialista do exercício físico. E eu queria tocar aqui um bocadinho nas orientações para a prescrição do exercício. Quando eu estou a falar nas orientações para a prescrição do exercício físico, eu estou a falar do tipo de exercício que se deve privilegiar numa pessoa com cancro, na frequência com que se faz o exercício, na intensidade do exercício e do volume do exercício físico. Queres aflorar aqui um pouco estes pontos relativamente às orientações para a prescrição? Adoro o termo aflorar. Adoro o termo aflorar. Sim. Então é assim, a nível das guidelines, elas ainda estão a ser desenvolvidas e eu espero que estudos como o meu ajudem a contribuir um bocadinho mais para aumentar a especificidade. Se bem que aquilo que eu tenho vindo a descobrir na minha experiência profissional é que o exercício para a população oncológica não é diferente do exercício para a população geral. Tem adaptações, sim, às circunstâncias atuais da pessoa. Ok? Relativamente ao prevenir, é verdade, mas também, felizmente, existe uma coisa chamada golden moment, ou seja, quando a pessoa cai em si, porque é diagnosticada com um cancro ou diagnosticada com algum problema e decide mudar os hábitos de vida. Portanto, é bom prevenir, mas também é bom as pessoas terem essa força e essa garra, porque há pessoas que recebem o diagnóstico e não agarram o golden moment, continuam iguais até o final da vida. A nível das guidelines, alguns cuidados que temos que ter é mais... E o principal foco é sempre na avaliação inicial. É aí que vai diferir. As perguntas que fazemos. Okay? Nós temos que saber tudo. Temos que saber que tratamento é que a pessoa faz, que comorbilidades é que a pessoa tem, que se ainda não foi operada, que plano cirúrgico tem, para daqui a quanto tempo é que eu tenho para trabalhar com aquela pessoa. Ela vai ter comigo mesmo no início, eu tenho 6 meses? Ou só tenho 2 meses? Ou só tenho 1 mês? Quanto tempo é que eu tenho para trabalhar com esta pessoa? Porque aí o foco vai ser diferente. Se falarmos de 6 meses, que é o início, mais ou menos a quimioterapia é feita, dependendo dos ciclos, mas dura ali mais ou menos 5 meses e meio, 6. Portanto, se eu tiver 6 meses para trabalhar com a pessoa, eu vou trabalhar não só especificamente a mobilidade do braço, fazer pré-habilitação, começar a fazer alongamentos, começar a fortalecer todos aqueles tecidos que vão ser operados, mas também vou fazer uma aptidão física geral. Se eu só tiver, se calhar, 2 semanas, então eu vou focar principalmente na preparação dos tecidos para a operação. Então eu vou dar uma carga muito maior de alongamentos e alguma força nos membros superiores, especialmente a nível do ombro e do peitoral que vai ser operado. Portanto, aqui vai depender muito também dos timings que nós temos e da fase em que a pessoa está. Claro. Se foi pós-cirúrgica, então tem que perceber qual é o nível de afetação do braço. A pessoa mexe bem o braço, não mexe bem o braço. Não mexe bem o braço, não vamos fazer força, vamos começar com a mobilidade. Se já mexe bem o braço, então agora sim fazemos força. Então aqui vai depender muito. A especificidade está aí, na pessoa. Nós temos que individualizar e não inventar, porque os exercícios são os mesmos. Agachamentos, flexões, remadas, não muda muito nesse aspecto. Se calhar eu deixava mais a mensagem de que temos de começar a trabalhar um bocadinho mais com foco no processo e não nos resultados. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais prazeroso for o processo para a pessoa, mais depressa ela vai aderir, ela vai fazer as coisas com mais vontade, os resultados vão ser maiores. Se nós forçarmos a pessoa a fazer alguma coisa que não se sente confortável, porque achamos que aquilo é... E até pode ser o melhor que existe para a pessoa, só que se ela não gosta, ela vai criar resistência. Vai criar resistência e vai desistir. Vai desistir, já não vai fazer. Okay? E é por isso que eu tenho geralmente 3 regras de ouro para quem trabalha comigo. E o número 1 é logo, não gosta, não faz. Não gosta, não faz. É simples. Não há exercícios insubstituíveis. Felizmente, contrariamente a muitos tratamentos de saúde, nós temos uma panóplia enorme. Exatamente. Ai, Pedro, detesto isto, faz-me sentir mal, dá-me desconforto no braço, dá-me desconforto na mama, faz-me lembrar o meu avô e eu não gosto de fazer, seja o que for. Ok, então e se for assim? Ai, assim gosto, sinto muito bem. Bom, então fazemos esta opção. É isso e muitas vezes nós olhamos para a pessoa e a pessoa até sente que o exercício está fácil. Mas... para ela não está.
Ela sente que não está fácil, está difícil. Então não vamos aumentar, não vamos forçar a pessoa a aumentar a carga, porque sabemos que isso é importante fazer sobrecarga. Chegaram naquele momento. É preciso a pessoa fazer efetivamente parte do processo, ter ali um gosto e um prazer naquilo que está a fazer, paralelamente à necessidade que a pessoa tem, ao facto dos benefícios que a pessoa está a ter com o exercício. E, de facto, para a pessoa continuar no processo, não é? É muito importante isso. E se nós falámos há pouco, esta carência ou na falta de adesão ao exercício por parte dos doentes oncológicos, o que é que tu achas que falta? O que é preciso fazer para aumentar esta adesão por parte dos doentes com cancro para o exercício físico? Tu achas que as pessoas ainda não têm o verdadeiro conhecimento, ainda não lhes foi transmitido de quais é que são os benefícios, as potencialidades que o exercício físico pode trazer, quer nesta fase difícil e sensível das suas vidas, quer depois a posteriori, para continuarem a ter uma vida mais saudável? Acho que hoje em dia o problema não é falta de informação, é informação a mais. Pois uma falta de filtro para saber qual é a informação mais fidedigna e qual não é. Já estão a ser feitos alguns trabalhos para tentar facilitar isso, porque hoje em dia temos muita coisa na internet. Vamos ao Dr. Google e o Dr. Google tem mil e uma coisas para dizer. Vamos ao professor Instagram e o professor Instagram tem montes de vídeos para nos explicar qualquer coisa. E vamos ao mestre Facebook e o mestre Facebook também tem montes de publicações para oferecer. O problema é depois qual é o filtro. Quem é que está a dizer a verdade? Porque um diz faz A, o outro diz faz B, o outro diz faz C, o outro diz faz D. Quem é que está certo? E então acho que está a ser desenvolvido com o Erasmus, com o projeto Erasmus+, um estudo a nível europeu onde eles querem colocar um selo de qualidade nas diferentes páginas de informação, exatamente para que as pessoas saibam, ok, eu estou a consumir informação que vem de um especialista, alguém que percebe disto, alguém que estuda isto. Mas, no modo geral, as pessoas sabem que o exercício físico é algo benéfico, não é? O que é que podemos fazer para aumentar, nomeadamente em contexto de doença oncológica, aumentar a adesão destes doentes ao exercício físico? Antes de mudarmos a nível oncológico, temos que mudar a nível da sociedade. Portugal continua a ter dos maiores índices que existe de inatividade. De acordo com as últimas estatísticas, acho que bateu ali nos 78% da população que diz não fazer exercício regularmente. Portanto, acho que temos que começar com a sociedade, porque na sociedade estão incluídas as pessoas que têm doença oncológica e as que não estão. Mas e porquê é que tu achas que isso acontece? Porquê é que as pessoas são tão reticentes, sabendo dos benefícios, toda a gente sabe dos benefícios da atividade física, porquê é que tu achas que as pessoas não praticam atividade física com regularidade? É a falta de tempo? É as desculpas? É as prioridades das pessoas que estão invertidas? Qual é que é a tua opinião sobre isto? A primeira questão é cultural, porque se formos, por exemplo, a países nórdicos ou à Holanda, onde as pessoas têm o hábito já de andar de bicicleta e não andar tanto de carro, as pessoas já são naturalmente mais ativas. Portanto, desde logo é uma questão cultural. Há uma cultura muito grande. Sente-se aí, espera aí sentado. Olha, deixa de estar aí sentado, o doutor já chama. Ou sente-se aí que eu já o chamo. Ou sente-se aí, sente-se. Já em casa com os filhos, a mesma coisa. Senta-te, está quieto. Não andes a correr, senta-te lá, ainda te vais aleijar. Portanto, isto começa logo na cultura e nos valores que nos são incutidos. Mas também temos uma outra questão, da qual eu me tenho vindo a perceber, em que vamos abordar aqui um bocadinho este assunto só assim ao de leve, porque eu tenho tido contacto com algumas pessoas que vão ao médico, que até praticam algum exercício físico, vão ao médico por algum circunstancialismo, ou porque têm aqui uma dorzinha acolá e por ou outra qualquer questão. E muitas das vezes a classe médica, a primeira coisa que diz é: deixe de fazer exercício. Eu conheço pessoas em que isto aconteceu, o que me causa alguma estranheza, alguma perplexidade, e eu acho que, efetivamente, não querendo entrar aqui por caminhos que não me dizem respeito, eu acho que também é preciso ter alguma cautela quando nós, de forma tão incisiva, dizemos à pessoa: olha, o melhor para si neste momento é parar de fazer exercício físico, sabendo nós quais é que são, a nível físico, a nível mental, a nível emocional, todos os benefícios, é como tu dizes, portanto a informação está aí, todos nós sabemos. Porque é que tu achas que, e agora não me querendo desviar desta parte geral e indo relativamente aqui à parte específica do cancro, porque é que tu achas que os médicos, neste caso, não referenciam os pacientes para a prática do exercício físico?
Há aqui uma faca de dois gumes. Ok? Em primeiro lugar, obviamente, é sempre chato para nós, porque nós queremos ajudar as pessoas. E geralmente as pessoas acreditam muito na palavra do médico. Portanto, se o médico disser não faça exercício, a pessoa não vai fazer exercício. Por mais que a gente lhe mostre, por A mais B, que a pessoa pode fazer exercício. Ela não vai fazer porque ela vai confiar no médico. Mas também temos de considerar o lado do médico. O médico até pode querer referenciar para alguém. Mas que profissionais é que ele conhece? Para quem? Para onde? Para um ginásio? E no ginásio a pessoa vai falar com quem? Esta senhora com quem eu tive isso durante um ano, ela chegou a ir ao ginásio. E disse, vou passar aqui a um colega que é o que percebe mais de cancro. Eu percebia tanto de cancro como eu percebo de afinar foguetões para irem à lua amanhã. Portanto, a senhora não fez rigorosamente nada da cintura para cima, quando é a prioridade. Ela só fez exercícios de pernas. Desistiu, porque não estava a ficar melhor. Portanto, também temos que verificar aqui. E quantos de nós profissionais de exercício, tentamos falar com médicos? Tentamos ir a congressos médicos e expor a nossa imagem, expor as nossas dúvidas, colocar as nossas questões, dar as nossas opiniões. Esse é o trabalho que eu tenho feito durante o último ano, para tentar começar a ser conhecido a nível do Algarve. É falar com médicos. Nós não podemos só estar à espera que eles venham falar connosco ou que eles façam a sua parte. Também temos que fazer a nossa. Temos que nos implicar, temos que falar com eles, temos que lhes ensinar. Eles não sabem especificamente o que nós sabemos. Eles já sabem muita coisa. O médico tem que saber mesmo muita coisa e isso é garantido. Mas não sabem efetivamente tudo sobre exercício. Então, se calhar, faz falta haver um profissional de exercício que fale com os médicos e que os eduque também nesse sentido, que lhes mostre a evidência, que lhes mostre resultados. Eu tenho médicos que já confiam em mim e referenciam-me pacientes e tenho outros que ainda não. Portanto, é um trabalho contínuo. Tu achas que existe aqui uma barreira entre a classe médica e os profissionais do exercício físico, nomeadamente em profissionais que se especializem na área do cancro? Porque é disto que estamos a falar. Tem que haver uma especialização, tem que haver um conhecimento de como individualizar, de como tratar, de como prescrever exercício, monitorizar exercício em doentes com doença oncológica e, portanto, eu acho que aqui os profissionais do exercício físico também têm um caminho a percorrer e a classe profissional, o mundo do fitness, tem também aqui um caminho a percorrer nesse sentido, um caminho de conhecimento, um caminho de seriedade em dizer que nós estamos aqui também, não só para a parte, digamos assim, da estética, mas para a parte da saúde, porque o exercício físico, nós temos que transmitir isso às pessoas. O exercício físico, a estética é a última coisa que nós queremos alcançar. O exercício físico é saúde. E, portanto, é preciso nós também ultrapassarmos aqui esta barreira como profissionais de exercício físico, de encararmos a atividade, para que a classe médica, por exemplo, nos veja de uma outra forma, com competência para a interdisciplinariedade de todos os profissionais que estão envolvidos, não só nutricionistas, os psicólogos e uma série de outros profissionais, como tu referiste há pouco, fisioterapeutas. Tu achas que ainda há aqui também algum caminho a percorrer por parte dos técnicos de exercício físico? Em primeiro lugar, temos de deixar de pensar em fitness. Isso. Porque fitness não é saúde. E saúde não é fitness. E hoje em dia os ginásios ainda estão muito vocacionados para o fitness e pouco para a saúde. Eu estou a trabalhar no ginásio, não vou referir nomes porque não quero fazer publicidade a ninguém hoje. Claro. Mas já se começa a tentar enquadrar um bocadinho mais na saúde e um bocadinho menos no fitness. Da nossa parte, é uma questão de abrirem as redes sociais e ver. O que é que continua a vender? É o profissional que está sem t-shirt e traçado, a fazer exercícios que ninguém vai fazer. Em que eu vejo aquilo e digo, mas ninguém vai fazer este exercício. Este exercício serve para quê? Este exercício promove a saúde de quem? Continua-se a ver muito profissional de exercício que quer mostrar que tenho um corpo espetacular, estética, e faço coisas impossíveis com o meu corpo. Superman push-ups e burpees com mortal à retaguarda. Que aquilo serve para nada. E se quiseres falar um bocadinho acerca da imagem do profissional de exercício, no meu primeiro emprego, também não vou referir nomes, não faço publicidade positiva, também não faço negativa, na minha primeira entrevista para trabalhar como profissional de exercício, eles disseram, sim senhora, você tem um excelente currículo, já falámos com uma referência, a referência disse que você foi o melhor aluno da licenciatura, sim senhor, mas não queremos formas redondas neste ginásio. E eu não fui contratado porque estava pesado. Durante um mês, perdi cerca de 13% de massa gorda, no final do mês fui contratado. Passado um mês voltei a ganhar todo o peso que tinha. E permaneci lá a trabalhar até decidir sair. Portanto, claramente não era a minha forma física que me determinava a minha qualidade enquanto profissional.
Mas eu quero tocar aqui num ponto, e já agora que falaste nisso, muito importante, que é, eu distinguiria aqui duas situações. É que o profissional do exercício físico também é um profissional que em qualquer momento da sua vida pode estar a passar por alguma perturbação, alguma questão que o leve a efetivamente ter um aspecto físico que aos olhos das outras pessoas não se coaduna com a profissão que está a desenvolver. Portanto, e o profissional de exercício físico também deve ter a preocupação em cuidar da sua saúde e, efetivamente, isso vai se repercutir na imagem que ele próprio tem de si e que os outros também têm dele. Essa é uma vertente em que nós também, em determinados momentos da nossa vida, passamos por questões físicas, emocionais e espirituais que nos podem levar a ganhar uns quilos a mais. Mas também há o outro reverso da medalha, que eu também tenho alguma percepção que é, efetivamente, nós temos profissionais do exercício físico que não fazem exercício físico. Eu falo porque conheço, mas também porque sou uma profissional que faço exercício físico, porque eu acho que não há forma de influenciar as outras pessoas se nós não formos um exemplo daquilo que fazemos. Portanto, eu só posso dizer quais é que são os benefícios do exercício físico depois de eu experimentar o exercício físico e poder transmitir às pessoas os benefícios que o exercício físico trouxeram para a minha vida. Portanto, e nós temos que diferenciar aqui estas duas coisas, porque nós efetivamente sabemos que há profissionais do exercício físico que não praticam exercício físico. Certo? Também conheces. Mas são coisas diferentes. Mas aqui temos falado de duas coisas importantes. Eu concordo contigo. Nós temos que ser exemplo daquilo que fazemos. E somos das poucas profissões onde as pessoas nos obrigam mesmo a ser exemplo daquilo que fazemos. A gente sabe que há muitas profissões que não fazem aquilo que praticam. Mas o que é um exemplo de profissional de exercício? Um profissional de exercício com um corpo esteticamente agradável ou um profissional de exercício com boa aptidão física? Porque eu, na altura em que estava pesado, estava a fazer halterofilismo. Eu treinava 6 dias por semana. Eu estava a treinar para as categorias mais pesadas. Então eu estava pesado por uma razão desportiva. Quando chegava à altura de mostrar os exercícios, as pessoas ficavam a olhar para mim porque, ele é pesado, mas ele faz. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, se nós queremos dizer às pessoas que o estético é o menos importante, que o que importa é a aptidão física, independentemente da estética, porque a evidência assim o mostra, que se a minha aptidão física for melhor, independentemente da minha estética, a minha saúde é melhor. Mas depois somos contraditórios na nossa profissão, em que exigimos ao profissional de exercício não que faça exercício para manter a sua aptidão e a sua saúde, mas para alcançar objetivos estéticos para vender às outras pessoas. Então, há aqui duas mensagens que não batem certo uma com a outra. Por um lado, dizemos às pessoas, o mais importante é a saúde, mexam-se pela sua saúde. A estética é secundária. Mas depois ao profissional de exercício dizemos, a tua estética não é boa para vender. Tens de pôr numa estética melhor. Mas, inevitavelmente, depois vamos falar nessa questão. O que é isso da estética, não é? A estética é aquilo que cada um se deve sentir bem com o seu corpo, dentro daquilo que depois nós temos, obviamente, índices, quer de perímetro de cintura, quer índice de massa corporal, que nós já sabemos que é muito discutível, essa percentagem, que é um índice completamente falível, porque o que interessa, obviamente, não é a relação peso-altura, mas aquilo que no nosso corpo está entre a percentagem de massa gorda e a percentagem de massa muscular, não é? Mas, acima de tudo, é a pessoa não só sentir-se bem com o seu corpo, mas, de facto, a pessoa ter... Lá está, índices dentro daquilo que são as guidelines, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, que a pessoa é considerada como tendo uma boa aptidão física, quer a nível de força muscular, a nível de resistência, aptidão cardiorrespiratória, e depois essas coisas que nós sabemos do perímetro de cintura, da percentagem de gordura, de massa gorda, da percentagem de água, uma série de coisas. Mas não sei se queres terminar dizendo... ou dando aqui algo mais, chega em qualquer ponto, tenha ficado... É importante compreender que os profissionais de exercício também têm as suas questões de saúde. No meu caso, por exemplo, descobri há pouco tempo porque é que tenho tanta tendência para engordar e emagrecer. Eu tenho síndrome de Hashimoto, que afeta a tiroide e em certas alturas pode tender mais para o hipotiroidismo. Portanto, eu posso ter tendência a engordar. Como é que eu regulo isto? Faço exercício físico, faço uma boa alimentação, durmo bem, faço a minha vida. Mas, efetivamente, a doença pode estar inerte ou não. E, de acordo com o médico que me avaliou, se ela se ativar mais, eu tenho tendência para o hipotiroidismo. Ou seja, no hipotiroidismo as pessoas naturalmente engordam. E agora isso quer dizer que eu sou pouco saudável.
quer dizer que eu não faço exercício físico. Eu treino 4 a 5 vezes ao dia. Portanto, dizer que não faço exercício não é verdade. Também deixei o halterofilismo, que ajuda a perder uns quilinhos. Ou não, porque há malta do halterofilismo também tem categorias mais baixas de peso. Mas, efetivamente, temos que compreender isto. Temos que perceber, se o profissional de exercício é mais pesado, porquê que ele é mais pesado? Se é porque não faz exercício, como tu disseste, eu reconheço. Sim. E geralmente os que não treinam são aqueles que gostam de dar os treinos mais agressivos. Não sentem na pele. Quem sente na pele, por norma, é mais carinhoso com as pessoas. Portanto, é só isto. Voltando aqui à parte da doença oncológica, quais é que tu achas que são os mitos que atualmente envolvem o exercício e a doença oncológica? Vamos ao mundo fantástico dos mitos e crenças e mezinhas. Então, número 1. Não consigo treinar, estou muito cansado. Eu estou sempre muito cansado e nós dizemos, mas se você treinar, não se vai sentir tão cansada. Mas como é que isso pode ser? Não, estou sempre mês canso-me. Portanto, ainda há este mito de, se eu estou cansada, não posso fazer nada, tenho que descansar. É exatamente ao contrário. Eu tenho que fazer alguma coisa. Exercício, eu já tenho tantas dores, o exercício só me vai aumentar dores e depois eu não gosto de transpirar, eu detesto transpirar. O exercício faz-me transpirar. O exercício não tem que fazer transpirar. Aliás, o exercício idealmente bem feito não causa dor. Tirando aquele duridinho no dia seguinte e que se for bem feito, lembrar que o exercício é como medicamento, ok? Se dermos a mais tem efeitos secundários que não queremos, se dermos a menos não tem efeito nenhum. Se encontrarmos a dose certa, os efeitos secundários, aquele durido do dia seguinte não é tão forte. Também temos de ter em consideração se a pessoa trabalha num segundo andar ou mora num segundo andar e não tem elevador, se eu lhe der cabo das pernas, no dia seguinte vai ser muito chato descer e subir as escadas para ir para casa. E a pessoa vai dizer, gosto muito de treinar, mas não estou para isto. Então é importante as pessoas compreenderem que o exercício não tem necessariamente de causar dores. Isso é outro mito, que é, se eu não sinto dores nos músculos no dia seguinte, não fiz nada, não é verdade, ok? Não tenho que sentir dores nenhumas para ter trabalhado os meus músculos. Uma das mais importantes é os efeitos secundários que agora tenho no corpo, são para o resto da vida. Já nada vai melhorar, já nada vai passar e já perdi a conta de quantas pessoas é que eu via dizer isto. Isto agora é aceitar, agora sou assim para sempre. Mas já experimentou fazer exercício? Não, mas isso o exercício não vai resolver nada. Cada pessoa é uma pessoa. Pois é, mas cada pessoa é uma pessoa, mas você é uma pessoa que ainda não fez exercício para dizer que não melhora. Mas já fiz tudo, fiz acupuntura, melhorei a minha alimentação, faço caminhadas. O mito das caminhadas. Vamos falar sobre o mito das caminhadas. Só um bocadinho, desculpa. Vamos falar sobre o mito das caminhadas, bora lá. Faz exercício físico, faço caminhadas. Caminhadas não é exercício. Caminhadas é atividade física. Depende muito da velocidade que a pessoa faz. Quais são as distâncias, qual é a frequência, qual é a duração das caminhadas. E não chega. É a mesma coisa que dizer, então eu estou constipado. Tomo um Benuron, chega. Não chega, tenho que fazer mais qualquer coisa. Se calhar tenho que ir falar com o médico para passar um antigripal ou um antibiótico, dependendo da situação. E a mesma coisa é no exercício. Caminhadas não chegam. É bom, é melhor que nada, não há discussão, e a Organização Mundial de Saúde deixa isso muito claro. Qualquer movimento é melhor que nenhum. Mas será? É insuficiente. O que é que a pessoa tem que fazer? Treino de força. Que é uma coisa que, pronto... Treino de força é a vida. Seja para um doente oncológico, seja para qualquer pessoa. Sim. Por semana, quais é que são as guidelines que definem relativamente ao treino de força muscular? Então, supostamente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são pelo menos 2 vezes por semana. Quer dizer que se a pessoa fizer só uma vez por semana não tem benefícios? Tem. Eu tenho o meu grupinho online, tenho uma senhora que começou por treinar uma vez à semana durante um ano e melhorou efetivamente os níveis de força e os níveis de mobilidade no braço. Portanto, as pessoas não têm que... As guidelines estão lá, são um objetivo, mas não têm que ser eliminatórias. Ou seja, não é porque eu faço só uma vez por semana, não faço 2, não tenho benefícios nenhum. Mas tu dizes, só faço uma vez por semana. Quantas fazia antes? Nenhuma. Então já faz uma vez por semana. Esta mentalidade tem que passar um bocadinho. Eu não consigo. O mito do não consigo e a crença do não consigo. Eu não consigo. E eu geralmente digo às minhas atletas, porque eu não tenho pacientes, eu só tenho atletas. Atletas da saúde. Elas são profissionais em saúde. Eu digo, não diga não consigo. Diga, não consigo hoje. Não consigo agora. Não consigo neste treino. Isso é válido. Hoje não consigo, mas amanhã consigo. E o amanhã pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Mas a partir do momento em que eu digo não consigo, ponto, eu estou-me a limitar. Se eu disser não consigo hoje, ok, eu estou a limitar hoje, mas da próxima vez tento. A mudança está na nossa mente primeiro. Sempre. Sempre. A mudança de mentalidade é o primeiro passo
para mudarmos todo o resto a seguir. Eu queria te perguntar quais é que são os benefícios do treino de força para uma doente oncológica. Então, em primeiro lugar, se pensarmos na pré-habilitação, pois é a preparação dos tecidos para a operação. Porque se a pessoa vai fazer um corte na zona do peitoral, se a pessoa vai fazer um corte ao nível da axila, vai haver comprometimento dos tecidos. E também vai haver comprometimento da amplitude de movimento e da força daquele membro. E, portanto, o treino de força, nesse sentido, já vai ajudar a que essa perda seja menor e a recuperação também seja mais rápida. Se falarmos numa situação pós-cirúrgica, então aí estamos a falar de uma recuperação mais rápida. Portanto, é todo um trabalho que às vezes tem que ser feito coordenado com a equipa de fisioterapia para que a pessoa consiga mexer o seu braço e consiga utilizar o braço no dia-a-dia sem limitações nenhumas. Porque há momentos da vida em que precisamos dos dois braços para trabalhar. Não pode ser só um. Então, é basicamente isso. Ia-te perguntar, relativamente aos mecanismos biológicos, quais é que são esses mecanismos biológicos que explicam os potenciais benefícios do exercício na doença oncológica? Olha, que pergunta interessante. Quase parece que foi eu pensei nessa pergunta. Mas não foi. Foste tu. Existem várias teorias, vários mecanismos, mas eu vou tentar falar aqui de alguns. Em primeiro lugar, há uma estimulação do sistema imunitário, okay? Nomeadamente das natural killer cells, que são células que estão programadas para matar células defeituosas e, por norma, o exercício tem vindo a demonstrar que há ali uma estimulação e um aumento da ação dessas células. Em segundo lugar, quando nós fazemos exercício, há uma redistribuição sanguínea. Então, há ali um ligeiro efeito de hipóxia no tumor, que também é benéfico para acalmar a sua agressividade. E, em contrapartida, depois também há um processo vasodilatador, não é vasodilatador, mas há a criação de novos vasos sanguíneos que, no fundo, ajudam a alimentar mais o tumor. E a gente pode pensar, mas alimentar mais o tumor é mau? Não é, porque o tumor, se sente que tem recursos suficientes, não vai tentar sugar tantos recursos, e isso deixou mais calminho, e é quando as coisas estão mais calminhas que a gente ataca. Bom, depois isto, dito assim, em termos leigos, para que toda a gente possa perceber, Sim. Esta é a ideia. Há várias teorias, mesmo a nível de alguns biomarcadores, como a interleucina 6, interleucina 10. Os resultados ainda são um bocadinho ambíguos. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Basicamente estamos a falar de biomarcadores inflamatórios e anti-inflamatórios, ok? Porque se há coisa que a doença oncológica e os tratamentos oncológicos fazem é aumentar muito a inflamação no corpo. E então, esse é um dos aspectos principais, o controle da inflamação. Agora, também é possível controlar a inflamação através do controle do peso. Okay? E aqui não há como falar. Por norma, as mulheres tendem a ganhar peso com os tratamentos oncológicos, é natural. E com o aumento desse peso também pode haver um aumento do tecido adiposo e o tecido adiposo aumenta a inflamação corporal. E, portanto, nesse sentido, aqui a parte também da nutrição é uma parte extremamente também importante, muito não é? importante. E aqui temos de considerar outra questão, que é, especialmente em pacientes pós-menopáusicas, porque a mulher, por norma, pós-menopausa, onde é que fabrica as suas hormonas? No tecido adiposo. Portanto, cancros hormonais surgem em mulheres que têm potencialmente mais tecido adiposo. Portanto, se houver algum controle da composição corporal, nomeadamente ao nível do tecido adiposo, também reduzimos aqui o risco de recidiva de cancro e de surgimento de cancro, exatamente através do controle dos processos inflamatórios causados pelo tecido adiposo. Acho que é tudo o que me consigo lembrar agora. Quais é que tu achas que são as carências sentidas na área do exercício e doença oncológica? Tato. Nós, quando trabalhamos com pacientes oncológicas, temos que pensar não só na parte física, mas na parte psicológica. São pessoas que estão fragilizadas, são pessoas que querem ser tratadas de forma normal. Okay? Então temos que encontrar um bom equilíbrio entre não sermos brutos, e a malta do exercício, sabes que às vezes é regime militar, forte, e temos de encontrar um meio termo, porque também não podemos ser demasiado condescendentes com as pessoas. As pessoas têm que compreender uma coisa muito importante que é, e aqui, se depois quiserem deixar comentários muito agressivos para a minha pessoa, façam de uma forma ordeira e civilizada, por favor. Eu tenho sentimentos, não parece que os tenho. A doença oncológica e os tratamentos oncológicos não são necessariamente debilitantes. Okay? Estou a acompanhar um caso, já está
próximo da fase cirúrgica, vai fazer o último tratamento agora na segunda-feira. Estamos os dois felizes, porque foi uma jornada longa. E as cargas de pancada que aquela pessoa faz de treino, mas é porque gosta, atenção, o treino é feito de uma maneira que ela gosta, é muito intenso, nem pessoas saudáveis conseguem aguentar bem aquilo. E faz sem qualquer limitação, tem catéter, faz químio, agressiva e não tem limitações nenhumas. Portanto, a doença oncológica e os tratamentos oncológicos não têm que ser limitadores de nada. Há muitas pessoas que melhoram a aptidão física durante a doença oncológica e os tratamentos. Se melhoram, quer dizer que não é assim tão debilitante quanto isso. E cada caso é um caso, não é? E cada caso é um caso. É a pessoa Portanto, na sua individualidade. Tu achas que faltam profissionais do exercício físico, nomeadamente na área oncológica? Embora nos tenhamos desviado aqui um pouco para falar de outras coisas, mas nos centros de saúde, nos hospitais, que paralelamente aos fármacos pudessem, com interdisciplinariedade com outros profissionais de saúde, ajudar na recuperação destes doentes? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que já estamos a tentar fazer. A nível de Lisboa já existe no Hospital da Luz uma equipa de fisiologistas do exercício. Eu continuo a preferir ser professor de Educação Física. É menos complicado e menos pomposo de dizer. Faz muita falta profissionais na área do exercício e saúde. A nível oncológico, que eu tenha conhecimento de forma ativa, sou o único profissional a trabalhar no Algarve. Portanto, isso é muito pouco. Estamos a falar de uma região que tem, em média, 420 casos ao ano de câncer da mama, fora os outros cânceres. Portanto, precisamos claramente de mais profissionais na área do exercício e saúde e também, sinceramente, será o futuro para muitos profissionais. Temos que segmentar, temos que escolher o nosso público. Se quisermos trabalhar ativamente e sermos especialistas em alguma coisa, então temos que nos focar. As pessoas perguntam muito, então, mas só trabalha com câncer da mama? Eu, sim. Um câncer da mama tem muito que saber. Se eu vou saber de todos, não sei de nenhum. Portanto, sim, faz mais falta. Preciso agora de colegas que trabalhem especificamente com câncer da próstata, que trabalhem especificamente com câncer coloretal, que também são muito incidentes aqui no Algarve. Precisamos de profissionais que trabalhem com diabetes, profissionais que trabalhem com hipertensão, que trabalhem com pacientes cardíacos. E estamos a tentar fazer o nosso caminho também para chegarmos aos hospitais. Nós sabemos que fazemos falta nos hospitais, mas temos que fazer o mesmo caminho que fizeram os nutricionistas e os fisioterapeutas, que, se formos verificar há umas décadas, não estavam ainda inseridos como profissão de saúde e agora estão. Sim. E nós devemos lá chegar também. E não vemos os profissionais do exercício a querer fazer este caminho? É difícil. É difícil e na nossa área, infelizmente, ainda se estuda muito pouco. Há muitas pessoas, há muitos profissionais e agora cá está. Lá vou levar outra vez uma enxurrada de documentários. Quem és tu? E tal. Novamente, sejam apenas civilizados e façam de uma forma ordeira, que eu aceito todos os comentários negativos. Mas estuda-se muito pouco na nossa área. Há uma grande preguiça mental, que é bastante curioso. Nós somos disciplinados em tudo. A acordar cedo e a treinar se for preciso todos os dias, mas depois não paramos um bocadinho para ler um artigo, para nos atualizarmos em relação àquilo que queremos saber. E não nos especializamos, porque a maioria dos profissionais é quem pergunta, então, quais são os teus planos para a carreira? Então é o que for. E é o que for, eu nunca vou ser especialista em nada. E depois essa nossa postura também se repercute um pouco na forma como os outros profissionais nos veem para ajudarmos ao processo, nomeadamente com doentes com cancro que todos os dias surgem cada vez mais e vão surgir cada vez mais devido à alimentação, ao estilo de vida, ao sedentarismo. Portanto, é preciso prevenir, mudar comportamentos, que cada um de nós, só nós é que podemos mudar os nossos comportamentos, não é? E pronto, chegámos ao fim desta nossa conversa. Só me resta agradecer ao Pedro. Muito obrigada por teres aceito este meu convite. Obrigado pelo convite.